portanto, vamos agora continuar com a Alexandra Teixeira, que nos vai falar sobre autoconhecimento, não é? Faz aqui uma ponte muito interessante com a inteligência emocional, para isso o autoconhecimento é importantíssimo. Sobre a Alexandra, temos também uma pequena biografia. A Milene, estás por aí? Será que nos podes falar um pouco do percurso Sim, da Joana, por favor? sim. Mudar de carreira é uma jornada de autodescoberta. É assim que a Alexandra, mentora e coach, encara a mudança profissional. Com um percurso vincado na área administrativa, durante muitos anos viveu insatisfeita com o trabalho que fazia, sem saber o que podia fazer diferente. Foi preciso um mergulho intenso no seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para reconhecer os padrões que cometia há mais de 10 anos e não voltar a repetir os mesmos erros. Aos 40 anos, criou o projeto Tira da Gaveta, que alavancou a tão desejada mudança de carreira e levou de volta ao mundo do empreendedorismo. Licenciada em Assessoria de Administração, com uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, certificada como Chief Happiness Officer e também como coach profissional, considera-se uma especialista generalizada com traços multipotencial devido à diversidade de funções que assumiu ao longo de cerca de 17 anos de carreira. Hoje, tenho como missão ajudar pessoas a tirar da gaveta ideias de projetos e a fazer mudanças profissionais conscientes para conseguirem avançar com clareza, confiança e motivação. Muito bem, obrigada, Milene, Alexandra. Obrigada também a ti pela tua disponibilidade e conta-nos tudo o que é que tens para nos dizer hoje. Olha, muito obrigada antes de mais pelo vosso convite para estar aqui a falar sobre um tema que realmente me diz tanto, o autoconhecimento, não é? Vou aqui também compartilhar a minha tela e espero que já estejam a ver, penso que sim, não é? Está tudo ok. Olhem, deixem-me dizer-vos, eu gostei imenso de ouvir o Paulo a falar, eu gosto muito deste tema da inteligência emocional, inclusive eu vou dar aqui exemplos e falar de algumas coisas que parece que nós combinámos, mas nós não combinámos, mas vai aqui um bocadinho ao encontro do que ele falou, e dizer-vos que neste momento eu estou a sentir muito nervoso miudinho, muita ansiedade, há aqui muita borboleta no meu estômago aqui a dar a volta, e isto passa também por este autoconhecimento, não é? Nós conhecermos as nossas emoções, como o Paulo dizia, conseguirmos perceber e identificar o que é que nós estamos a sentir e que mensagem é que isto nos está a trazer, não é? E como é que nós conseguimos então lidar e regular com todas estas emoções. Então, sobre o que é que eu vos vou falar? O poder do autoconhecimento, da teoria à prática. Agradecer aqui a vossa apresentação, acho que a Milene já disse tudo o que eu iria dizer aqui para me apresentar. Portanto, eu trabalho hoje em dia como mentor e coach, criei o projeto Tira da Gaveta, onde ajudo de facto pessoas a encontrar um novo rumo profissional e também a dar os primeiros passos na jornada empreendedora para começarem a trabalhar por conta própria. E de facto, durante muitos anos, eu própria vivi muito insatisfeita com o trabalho que fazia, não é? Há bocadinho estava aqui a ver o nome do evento, a dar luta à insatisfação. Eu andei muitos anos a dar luta à insatisfação ou a tentar combatê-la, sem grande sucesso na realidade, porque eu sabia o que é que eu não queria. Eu conseguia perceber que não me sentia preenchida, realizada profissionalmente, mas era muito difícil perceber efetivamente onde é que eu ia encontrar todo esse preenchimento, essa satisfação interna. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu mudei muitas vezes de emprego e acabava sempre por cair no mesmo erro, a repetir os mesmos padrões, passado pouquíssimo tempo voltava-me a sentir muito insatisfeita, e então a certa altura eu percebi que de facto precisava de fazer algo diferente para encontrar respostas diferentes, não é? E de facto conseguir ter outro tipo de resultados. E foi quando eu decidi investir no meu autoconhecimento e no meu desenvolvimento pessoal, e foi isso que de facto me ajudou a chegar onde eu estou hoje, com muito mais clareza de quem eu sou, daquilo que eu quero para a minha vida, e claro, consegui fazer a tal mudança de carreira que eu tanto desejava, não é? E peço desculpa porque de repente passei para o final dos meus slides, não sei bem como, mas vou aqui, estou-vos a apresentar tudo, olha, ficam a saber tudo aquilo que nós vamos falar aqui, isto é destas coisas, não é? Depois corre tudo assim maravilhosamente bem ao vivo. Então,
O que é que eu acredito? Tal como dizia na minha apresentação, que efetivamente mudar de carreira e empreender são autênticas viagens de descoberta. Nós precisamos de saber quem é que nós somos, quais é que são os nossos pontos fortes, quais é que são as nossas fraquezas, para nós conseguirmos tomar melhores decisões, para conseguirmos fazer escolhas que contribuam efetivamente para a nossa felicidade e para a nossa realização. E aquilo que eu gostava de partilhar convosco hoje é então este poder do autoconhecimento, mas mais do que falar da teoria ou de conceitos da psicologia, até porque eu não sou psicóloga, essa não é a minha especialidade, falar-vos aqui sobre a prática, não é? Trazer-vos exemplos práticos de como é que nós conhecermos e investirmos no nosso autoconhecimento pode ter impacto no nosso dia-a-dia. Até porque nós estamos aqui num encontro de empatia, não é? Então eu acho que é muito mais valioso trazer-vos algumas histórias, pedacinhos da minha história, de como é que eu fui descobrindo todas estas coisas e que impacto é que teve na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, alguns tópicos que eu trago aqui para ver convosco, aqueles que eu considero os pilares do autoconhecimento, falar um bocadinho também sobre alinhamento interno e sobre como é que podemos então potenciar o autoconhecimento no nosso dia-a-dia. Então, antes de avançarmos, gostava de vos perguntar, também um bocadinho à semelhança ali do que o Paulo lançou como desafio, assim, de 1 a 5, qual é que vocês consideram que é o vosso nível de autoconhecimento, sendo que 1, nunca pensei nisso, nunca tirei tempo para pensar nisto, e 5 é, eu conheço-me na perfeição. E vou pedir aqui ajuda à equipa para me dizer o que é que está a acontecer no chat, porque eu não consigo ver aqui as vossas respostas, portanto, se me forem dizendo... Qual é que é o vosso nível de autoconhecimento? Ou qual é que vocês consideram o vosso nível de autoconhecimento? Ora, temos aqui muitos 3, 4, sim, 3 e 4. Acho que os 3 estão a ganhar no momento. Ok. 7? Alguém disse 7? Ou seja, 7? ultrapassou. Uau, Exato. ultrapassou a escala. Fantástico. Novamente 3. Ok. 3 a 4 é ótimo, o que significa que a maior parte das pessoas que aqui está, então já começou a investir nesta viagem ao seu mundo interior, não é? Nesta exploração do seu autoconhecimento, e isso é fantástico, porque há muitas pessoas que não param para pensar nisto, não é? Vivem sempre a sua vida em piloto automático e não dão atenção realmente a quem é que verdadeiramente são e o que é que precisam para se sentirem mais realizadas. Então, eu sei que eu disse que não ia falar sobre teorias, mas trazer uma definição dada por um especialista fica sempre bem, não é verdade? Portanto, a definição de autoconhecimento que eu vos trago é do psicólogo Afonso Arribança. Ele tem um livro dedicado a este tema, que é o Potencie o Seu Verdadeiro Eu. E o Afonso diz que o autoconhecimento é um processo de alargamento da consciência interna e, por consequência, externa, que incrementa a nossa capacidade de escolha e tomada de decisões dentro do que são o nosso potencial e os nossos limites. E o que é importante realçar aqui? Que, de facto, o autoconhecimento leva-nos numa mudança de dentro para fora, não é? Ou seja, a mudança tem de ocorrer nas nossas diferentes dimensões internas, mas só depois é que nós vamos ver resultados no exterior. E o que acontece é que muitas vezes nós procuramos criar esses resultados no exterior e não esquecemos de toda a nossa parte interna, portanto fazemos aqui o percurso inverso, e isso leva-nos muitas vezes a entrar em frustração e desalinhamento. Então, passando aqui para aqueles que eu considero que são os pilares do autoconhecimento, gostava de falar convosco sobre estes 5, sendo que há aqui mais um que eu depois vou falar um bocadinho mais à frente, e por isso não o incluí aqui, mas basicamente o propósito, a personalidade, os valores, os talentos e as necessidades. E para conhecer cada um destes pilares, eu acho que é preciso realmente estar disposto aqui a assumir um papel detetive, não é? Quase que embarcar aqui numa viagem de exploração interior, porque nem sempre as respostas são fáceis. Às vezes pode ser um processo demorado a encontrar algumas delas e não é da noite para o dia, não é? Portanto, isto, claro, da minha experiência. Então, o primeiro pilar que eu vos trago aqui é o propósito. Portanto, o que é que eu quero para a minha vida, não é? E conhecer o nosso propósito dá um sentido à nossa vida, não é? Orienta-nos nas nossas escolhas. Nós
ao conhecermos o nosso propósito, nós sabemos porque é que fazemos aquilo que fazemos, conseguimos tomar as decisões com mais clareza e temos este sentido para a vida, não é? É ter algo que nos faz levantar da cama de manhã, que realmente nos dá aqui entusiasmo e nos dá mais vontade de começar o dia. E começando então aqui a dar-vos um bocadinho dos meus exemplos, não é? Para partilhar um bocadinho da minha história. O que é que aconteceu quando eu tentei descobrir o meu propósito? Portanto, eu já vos disse que sentia-me muito insatisfeita ao nível profissional, não é? Eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer para se sentir mais realizada. E isto chegou ao cúmulo de, uma vez eu falar com a minha diretora, eu tinha uma relação muito boa com ela era super acessível, e eu disse, Mónica, eu não me sinto realizada neste trabalho, eu sinto que o meu trabalho não é nada útil para o outro, não estou a dar nenhum contributo para ninguém, não estou aqui a fazer nada de importante. E eu nesta altura já tinha esta clareza de que, ou achava eu, que o meu propósito seria servir o outro. Portanto, eu sentia-me muito bem a cuidar do outro, do bem-estar, em estar a ajudar as pessoas, mas apesar de eu estar ali a servir uma equipa administrativa, eu não me sentia nada realizada, isto para mim era muito estranho. Eu lembro que a minha diretora olhou para mim assim, de forma muito séria e disse-me, Alexandra, eu não sei como é que tu sentes isso, porque tu és fundamental na equipa e o teu contributo é super importante, todos os dias tu estás a ajudar as pessoas e a contribuir para que elas sintam mais bem-estar. E eu fiquei a pensar naquilo. Então, mas como é que é possível? Se o meu propósito é servir o outro, de facto, eu todos os dias estou a servir o outro, não é? Estou a ajudá-los no seu trabalho diário. Então, o que é que está aqui a acontecer? Então, eu precisei de ir mais fundo, eu precisei de continuar a ler sobre propósito, a fazer exercícios, até perceber que servir o outro faz parte das minhas características, dos meus traços de personalidade, que é o segundo pilar que vamos ver a seguir, mas o meu propósito vai muito mais além. O meu propósito é impactar a vida do outro de forma positiva, é gerar emoções positivas. E isto não tem que ser uma coisa grandiosa, isto pode ser uma coisa tão pequena, não é? Como escutar alguém num dia em que precisa desabafar, ou criar uma surpresa, um miminho especial para alguém, colocar o sorriso no rosto de alguém que está a precisar de sorrir, de sentir-se vista, compreendida. E isto para mim é fazer a diferença na vida de alguém. Então, como é que isto me orientou, assim de uma forma mais geral? Hoje em dia eu sinto que estou a cumprir o meu propósito, porque o trabalho que eu faço enquanto mentora, ajudar pessoas a encontrar um novo rumo profissional, é estar a ter um impacto direto, não é? Eu consigo naquele momento perceber que estou a ajudar a pessoa a caminhar para um sítio de realização. Eu consigo sentir esta coisa de que ela está a sentir-se vista, compreendida, e as pessoas verbalizam isto comigo. Então isto ajuda-me a perceber que eu estou... Nem sempre é possível nós concretizarmos o nosso propósito através do trabalho, mas eu neste momento estou alinhada com isto. E é importante ter este autoconhecimento para me sentir mais realizada. O segundo pilar é a personalidade, não é? Já estava aqui um bocadinho a adiantar. A personalidade é quem é que sou eu, não é? Portanto, a personalidade de um indivíduo assenta em traços e características específicos que o tornam um ser único e especial. Neste caso, a minha personalidade assenta, lá está, em servir o outro, tenho muito esta energia de cuidar do outro, de ajudar o outro. E o que é que acontece aqui? Muitas das vezes as pessoas associam a sua personalidade ao trabalho que fazem, não é? Eu sou médica, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou mentora, mas nós somos muito mais do que aquilo que fazemos, nós somos muito mais do que o papel que assumimos na família, na sociedade. Vai muito mais além disso. Portanto, todos nós temos estas características que fazem de nós um indivíduo muito especial. E como é que nós podemos descobrir mais acerca da nossa personalidade? Existem alguns testes, como por exemplo o 16 Personalities, que eu depois vou pedir à equipa que tem o link para este teste para o deixar aqui no chat. É um teste que de facto nos traz muitas pistas, muitos sinais, muitos insights sobre os nossos traços de personalidade. Ele tem como base os arquétipos de personalidade do psicólogo Carl Jung, portanto tem aqui algum suporte verídico e fidedigno, e é muito utilizado por pessoas que também trabalham neste ramo. E é um teste que nos orienta então a conhecermos melhor o que é que faz sentido para nós, não é? Ao nível de carreira, ao nível das nossas relações, ao nível destas nossas características pessoais.
O terceiro pilar que eu vos trago aqui, que também é importante no nosso autoconhecimento, é conhecermos os nossos valores. O que é que nós mais valorizamos na vida? E, portanto, os valores são um conjunto de princípios pessoais que orientam o nosso modo de viver, funcionando como uma bússola. Portanto, eles são uma fonte de motivação e de realização. Por isso, quanto mais eu conheço os meus valores e quanto mais satisfeitos eles estão, mais feliz eu me sinto. Então, na prática, como é que isto pode funcionar? Vou-vos dar também outro exemplo. Há cerca de 2 anos eu precisei de tomar uma decisão muito importante na minha vida que implicava sair de Lisboa, afastar-me da minha família, dos meus amigos, e ir para outra cidade que eu desconhecia. Neste momento eu moro em Fátima, portanto estou numa cidade que não é a minha cidade natal. E quando eu precisei de tomar esta decisão, não foi uma decisão fácil, eu precisei de olhar para a minha estrela de valores. Portanto, todos nós temos aqui um conjunto de 5 valores, que são a nossa estrela de valores, o nosso núcleo de valores que nos orienta. E eu precisei de olhar para os meus valores e pensar, o que é que está aqui em causa? Tomando esta decisão e indo por este caminho, eu estou a conseguir ir ao encontro dos meus valores ou não? O que é que fica afetado? Pronto. E eu percebi que um dos valores mais importantes para mim é a independência. É eu sentir que sou livre para tomar as minhas decisões, tenho o meu espaço, giro os meus horários, enfim, sou independente, não é? E apesar de haver aqui uma decisão difícil de tomar, em que eu realmente saía da minha cidade, afastava-me da minha família, dos meus amigos, aquilo que eu iria encontrar do outro lado era manter a minha independência. Então eu consegui tomar uma decisão muito alinhada com aquilo que é mais importante para mim, com aquilo que eu mais valorizo na minha vida, e eu avancei com essa decisão. E é claro que existem momentos desafiantes, não é? Nem sempre é fácil quando tomamos estas decisões tão grandes, mas a verdade é que foi muito em consciência. E eu sei que hoje estou em linha com os meus valores e a minha família é muito importante para mim e eu continuo a estar com eles na mesma, apesar de não estar logo ali ao lado, mas é assim que os valores nos ajudam, não é? Realmente a nortear o nosso modo de viver e nestas escolhas importantes que nós temos que fazer. Quarto pilar, os nossos talentos. O que é que nos torna assim tão únicos e especiais? E aqui desmistificar um bocadinho aqui a palavra talento, porque muitas das vezes, às vezes até estou a fazer trabalho de mentoria e eu pergunto às pessoas, então quais é que são os teus talentos? E a primeira resposta é, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho jeito para fazer nada. E isto não é verdade, não é? Porque cada pessoa nasce com um conjunto de aptidões naturais que consegue combinar e ativar de forma absolutamente única. Então o talento não é apenas reservado às pessoas que têm capacidades artísticas, aos pintores, aos cantores, nada disso. Todos nós temos um conjunto de habilidades muito naturais em nós, inatas, e por serem tão naturais que não nos custa nada a fazer, por isso é que às vezes é tão difícil nós nos conseguirmos sequer aperceber de que isto é um talento. Então vou-vos dar também um exemplo meu. Eu desde muito nova, e só me apercebi disto depois com estes exercícios de reflexão ao longo da vida, não é? Mas eu desde muito nova que me percebi que os meus colegas já na escola me procuravam para desabafar comigo. Então eu tenho mesmo esta memória de estar no recreio da escola, sentada numa das escadas e ter a minha colega, a Mafalda, minha amiga Mafalda, falar comigo quase 1 hora sobre os rapazes, não é? Os rapazes que ela tinha na vida dela e as confusões que ela tinha com um e com o outro, e eu lembro perfeitamente, no final daquele tempo todo, ela beca, ela virou-se para mim, Alexandra, é tão bom falar contigo, tu realmente ouves-me, e depois dás conselhos e não sei o quê. E eu quando pensei nisto, pensei, realmente, isto acontecia naquela altura e hoje em dia, ao longo da minha vida, também tenho pessoas que vêm ter comigo para desabafar, para me pedir conselhos. Então o que é que eu percebi? Um dos meus talentos é a escuta ativa, não é? Estar efetivamente ali a escutar o outro. Há bocadinho o Paulo dava o exemplo de que ver não é a mesma coisa que observar, não é? E aqui escutar não é a mesma coisa que ouvir, não é? Também existe esta diferença. Então, um talento pode ser uma coisa tão simples como esta, que nós fazemos de forma muito natural e não nos apercebemos no nosso dia-a-dia. E aperceber-me de que isto é uma coisa muito natural em mim e que eu gosto muito de escutar o outro, eu gosto muito de dar conselhos, dar sugestões, também me fez chegar a esta mudança de carreira e perceber que a mentoria era realmente um sítio onde eu ia conseguir
a ativar este meu talento e sentir-me alinhada, não é? Porque eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, que não me custa absolutamente nada. Bom, e o quinto pilar do autoconhecimento são as necessidades. O que é que eu preciso para me sentir bem? E aqui eu trago a pirâmide da teoria das necessidades, de Abraham Maslow, um bocadinho para falar sobre isto, porque realmente nós às vezes esquecemos que nós temos um conjunto de necessidades humanas que precisam de ser satisfeitas e existem teorias e existem estes estudos científicos que suportam o porquê das coisas acontecerem como acontecem, não é? Então, relembrando aqui esta pirâmide, nós temos nos níveis base as necessidades de segurança e fisiológicas, que são necessidades primárias que se satisfazem externamente, e depois os 3 níveis superiores são as necessidades secundárias, sociais, de autoestima, de autorrealização, que se satisfazem internamente. E só quando um dos níveis de necessidades está satisfeito é que o outro surge no nosso comportamento. Então o que é que acontece? Muitas das vezes nós se calhar andamos a querer atingir autorrealização, autoestima, amor próprio, e na realidade este conjunto de necessidades aqui da base, fisiológicas, nem sequer está satisfeito. Porquê? Porque nós não fazemos uma boa alimentação, porque nós não temos uma boa higiene do sono, porque nós não cuidamos do nosso corpo e nós estamos a tentar chegar aqui e ainda não preenchemos isto aqui. Então nós precisamos de perceber o que é que eu estou a tentar alcançar e o que é que eu realmente preciso de fazer para me sentir mais satisfeito, mais preenchido neste momento. E agora o desafio que eu vos lanço. Qual destes pilares, destes 5 pilares, é que vocês sentem que neste momento precisam de explorar um bocadinho mais? O que é que vocês ainda não têm tanta clareza na nossa vida? Será o vosso propósito? Será sobre quem são? Será que são os valores que guiam o vosso modo de viver? Os vossos talentos? As vossas necessidades? Coloquem aí no chat, vou tentar aqui acompanhar as vossas respostas. Não se acanhem, está tudo bem, é um espaço seguro, está bem, já estou farta aqui de partilhar a minha história. Os talentos, sim, os talentos são difíceis de identificar, o propósito também. As nossas necessidades, ok. Propósito, ok. Sim, a questão do propósito, até porque de há uns anos para cá ouço muito falar sobre o nosso propósito, não é? Qual é que é o nosso propósito? Não me parece que andamos muito em busca deste sentido para a vida, porque nos sentimos um bocadinho desconectados, não é? Ou um bocadinho ou muito desconectados, e existe esta necessidade de olharmos mais para o que é que nós andamos aqui a fazer, não é? Então, nós temos um miminho no final que se calhar vos vai ajudar aqui a explorar um pouco estes pilares do autoconhecimento. Então, vamos avançar aqui para o segundo tópico. Eu sei que também já estou aqui quase em cima da minha hora, mas vou tentar ser rápida. Queria-vos falar aqui um bocadinho sobre algo que também é muito importante para o nosso autoconhecimento, que é o alinhamento interno, e que consiste em tomar consciência destas 3 dimensões, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Isto porquê? Porque os nossos pensamentos, que incluem os nossos valores, as nossas memórias, as nossas crenças, conduzem a estados emocionais que, por sua vez, desencadeiam comportamentos, não é? O comportamento é uma ação que traduz aquilo que eu sinto. E porquê é que isto é importante? Porque quando os meus comportamentos são congruentes com aquilo que eu digo, com aquilo que eu sinto, eu acho com mais atenção e com mais, com mais intenção e com mais motivação. E aqui, eu não me vou alongar nas emoções, eu ia falar um bocadinho sobre isto, mas já tivemos aqui o Paulo, que é o especialista de emoções, e portanto ele já falou bastante sobre isto, mas de facto eu acho que este é um dos pilares também muito importantes do autoconhecimento, nós conhecermos as nossas emoções, conseguirmos identificar a tal mensagem que elas nos trazem, não é? Porque elas podem ser mensageiras daquilo que estamos a sentir, e depois conseguirmos identificar o como lidar, não é? Esta autorregulação tão importante, quer para o nosso bem-estar, quer no nosso relacionamento com os outros. E dando aqui novamente um exemplo, que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Paulo estava há bocadinho a falar, não é? Que nós muitas das vezes chegamos a casa altamente frustrados e acabamos por descarregar na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, aquela nossa frustração do dia-a-dia.
Isto aconteceu-me, não é? E como eu sentia aquela frustração profissional toda, acontecia muitas vezes chegar a casa e sentar-me no sofá e era esquecer a minha vida, não é? Portanto, ficava ali a consumir televisão, naquele modo piloto automático, não fazemos nada da nossa vida, e o meu namorado queria ir sair, distrair-se, queria estar comigo, queria conversar comigo, eu não me apetecia fazer nada, e isto, claro, estava a ter um impacto negativo na nossa relação. E na altura, isto já foi há uns anos, portanto eu fazia psicoterapia, e eu lembro que a terapeuta perguntou-me a certa altura: então durante o dia que tipo de emoções é que tu vais tendo? Como é que tu sentes isso no corpo? E eu fiquei a olhar para ela e eu não sinto nada. Pronto, eu não sei se o Paulo está aí, mas o Paulo é capaz de se estar a rir, porque deve estar a relacionar isto com algumas pessoas que também me devem dizer isto, que é, eu não sei o que é que eu sinto, eu não faço ideia. Porque esta tomada de consciência não é fácil, não é? De nós pararmos no dia a dia e pensarmos o que é que eu estou a sentir. Para já é difícil fazer esta pausa consciência. Depois é difícil conseguir identificar, efetivamente, porque nós nem sequer temos às vezes vocabulário que nos ajude a identificar o que é que estamos a sentir. E depois, efetivamente, fazer algo com isto, não é? Então, o que ela me recomendou na altura foi uma ferramenta que é a roda das emoções, que é literalmente uma roda com 130 emoções, se não me engano, e disse-me para durante o dia eu ir fazendo algumas pausas, olhar para aquela roda das emoções e tentar perceber o que é que eu estava a sentir. Eu fui fazendo esse exercício, eu sou muito bem mandada, adoro trabalhos de casa, portanto fui fazendo esse exercício. E o que aconteceu foi que, ao fim de algum tempo, eu realmente comecei a ter esta tomada de consciência, comecei a conseguir identificar melhor o que é que eu sentia. Então, isto agora para relacionar com a história do meu namorado, não é? Na prática, o que é que aconteceu? Eu lembro perfeitamente que eu chegava à porta de casa e antes de colocar a chave na porta eu parava e eu pensava, o que é que eu estou a sentir neste momento? E se eu identificasse a frustração, a irritação do dia-a-dia, aquele aborrecimento enorme de ter que estar num trabalho que não gostava, eu pensava, ok, o que é que eu posso fazer agora com isto? Há alguma coisa que eu consiga resolver? E geralmente a resposta era não. Eu tomava ali uma escolha consciente, não é? Eu quero entrar dentro de casa e descarregar isto em cima do meu namorado, ir para o sofá e ficar ali aborrecida e a não fazer nada da minha vida, ou eu quero deixar estas emoções fora de casa, literalmente, entrar ali e passar tempo de qualidade com o meu namorado. Pronto. E isto, como vocês devem imaginar, teve um impacto positivo na minha relação e até no meu bem-estar, não é? Portanto, exemplos muito práticos de como é que nós tomarmos consciência destas coisas nos ajudam no dia-a-dia, no nosso bem-estar, na nossa relação com os outros. Bom, e como é que nós podemos potenciar o autoconhecimento? Sugestões muito práticas. Isto é muito simples na prática, não é? Porque estou aqui a dizer muitas vezes na prática, estou-me a repetir, já percebi, mas pronto, isto é do nervoso, deem-me um desconto, está bem? Como é que nós conseguimos fazer isto? Reservando tempo para nós, não é? Através de momentos de reflexão e de introspeção, que podem ser caminhadas, meditação, escrita, livros de desenvolvimento pessoal também que nos ajudam nesta reflexão, participarem em workshops, em eventos como este onde nós estamos hoje. Outra sugestão, através de testes de personalidade, como o 16 Personalities que eu falei, ou o modelo DISC, que também é um modelo muito utilizado nos recursos humanos, outras ferramentas como o Enneagrama, o Human Design, o mapa astral, enfim, ferramentas que nos deem pistas realmente sobre a nossa personalidade, sobre quem nós somos, os nossos pontos fortes, não é? As nossas fraquezas. E depois, claro, procurar um apoio profissional, não é? Um psicólogo, um psicoterapeuta que realmente nos consiga ajudar nesta viagem ao nosso mundo interno, perceber quem é que nós somos, a nossa essência, o que é que nós queremos da nossa vida e ajudar-nos neste processo de autoconhecimento. E por último, deixar aqui esta mensagem que eu acho também é bastante importante, não é? Que o autoconhecimento é um processo de aprendizagem contínua que requer dedicação e prática constante. Então, mesmo para quem no início respondeu que sentia ali no nível 4 ou 5, ou até mesmo no 7, deixar aqui esta nota que isto é um processo que exige investimento contínuo, não é? Quem eu sou hoje não é a mesma Alexandra de há um ano atrás, nem de há 5, nem de há 10 anos atrás. Daqui a um ano eu não vou ser a mesma, nem daqui a 5, nem daqui a 10 anos. Então volta e meia a revisitar o nosso propósito, os nossos valores. Será que se alterou algo na nossa hierarquia?
as nossas necessidades, o que é que eu preciso agora, o que é que eu já consegui atingir, o que é que eu agora posso passar para o próximo nível. Revisitar tudo isto é uma forma de nós mantermos a nossa jornada de crescimento pessoal ativa. E bom, por último, dizer-vos que temos aqui um miminho para vocês, ok? Uma surpresa extra. Vamos ter aqui em primeira mão, ou vocês vão ter acesso em primeira mão à nova edição da Solo Adventures Explica, que é precisamente sobre este tema, autoconhecimento, uma viagem ao teu mundo interior. Então a Solo Adventures Explica é uma publicação que procura descomplicar assuntos de saúde e de bem-estar, sempre que possível trazendo alguma evidência científica para suportar estes temas que não são fáceis de abordar, mas descomplicando os mesmos, não é? Trazendo-os de uma forma que todos nós possamos compreendê-los, e creio que depois a equipa vai deixar aí no chat um link para poderem fazer o download, e esperamos que vocês gostem, porque tem lá exercícios para vocês poderem aprofundar cada um daqueles pilares do autoconhecimento e ficarem motivados também para irem a esta viagem interior. Espero que tenham gostado e obrigada pela oportunidade. Obrigada também, Alexandra, aqui pela tua também maravilhosa intervenção. Abriste luz aqui a uma série de questões. Fica agora o espaço, novamente, para a questão que vocês tenham e queiram colocar à Alexandra. Portanto, por favor, comentários, questões, estamos abertos a este debate. Olá, Alexandra. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante também como a do Paulo, e tentando aqui fazer um bocadinho a ponte com o que ele falou realmente daqui da questão da ansiedade, do stress, e coloco-lhe a questão de, até, que acaba por ser uma questão até retórica, mas pedi-lhe para elaborar um bocadinho, que era no fundo até que ponto ou em que medida ou de que forma é que as pessoas acabam por sentir ansiedade quando estão no fundo desconectadas do seu propósito de vida, ou seja, que estão nesse piloto automático. Ok, obrigada, Diogo. Portanto, como é que elas podem gerir essa ansiedade quando se sentem desconectadas do seu propósito, é isso? Exato, sim. Ok. Bom, na prática, para gerir a ansiedade existem técnicas, não é? Efetivamente, não é? Pronto, meditação, mindfulness, tudo isso. Mas o que é que eu diria? Que o principal é essa tomada de consciência de sair do piloto automático, não é? Ou seja, a pessoa conseguir ter essa tomada de consciência. Ok, eu sinto que eu não estou bem, eu sinto que eu não estou a fazer aquilo para que eu nasci, para que eu me sinta inclinada, eu sinto que há aqui mais alguma coisa, então eu tenho que ir em busca de respostas. Com quem é que eu posso falar para encontrar estas respostas? Onde é que eu posso encontrar esta informação, não é? Por exemplo, existe um livro muito, muito interessante que é O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que fala precisamente sobre isto, não é? Sobre nós termos este sentido da vida. O Viktor Frankl tem uma história, ele esteve nos campos de concentração, ele encontrou um motivo para viver mesmo estando lá, mesmo tendo perdido a sua família, e depois desenvolveu os seus estudos da logoterapia e do sentido da vida, também com base em toda a experiência que ele teve. E quando nós começamos a ir buscar informação sobre estes temas e começamos a aprender, nós começamos a despertar a nossa consciência. E conseguimos encontrar um bocadinho, às vezes, de serenidade nessa tal ansiedade, não é? De perceber que já estamos a caminho. Pronto, isto além, claro, daquelas técnicas práticas, não é? De poder consultar efetivamente um especialista que nos ajude a gerir essa ansiedade e que ao mesmo tempo nos direcione para encontrar estas respostas. Portanto, não sei se era por aqui, Diogo, mas espero ter ajudado. Sim, no fundo era isso, no fundo lançar aqui um bocadinho mais de luz, vá, digamos assim. Mas sim, é muito isso e muito também o que realmente a história do Franklin no sentido da vida é muito interessante também. É muito impactante, sim. Sim, isto no fundo acaba por girar tudo à volta de praticar essa atenção plena de, ok, o que é que eu estou aqui, não estou a sentir que estou alinhado com o meu propósito de vida, então tenho que fazer alguma coisa e sentir em movimento, sentir que estou a fazer alguma coisa, já ajuda a serenar essa ansiedade do curto prazo, digamos assim. Sim, porque lá está, como eu dizia, não é? Se nós ficarmos no sofá a ver televisão
Em vez de tomarmos esta iniciativa de, bem, eu sei que até vai ser difícil começar a pensar em algumas coisas, não é? A fazer este trabalho, às vezes terapêutico, porque é preciso, não é? Mas se nós conseguimos, é passar de um lugar de espectador para um lugar de protagonista, não é? Ok, eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu quero encontrar estas respostas, então eu vou ver onde é que elas estão, eu vou procurar ajuda, eu vou falar com pessoas, eu vou ver comunidades, por exemplo, como a Solar Adventures, que tipo de eventos é que eles têm que me possam levar nesta viagem, não é? Mas o mais importante eu acho que é este trigger de alguma coisa não está bem e eu quero olhar para isto. E esse eu acho que é o passo fundamental, é nós darmos termos essa tomada de consciência e decidirmos agir para mudarmos a nossa vida e encontrar essas respostas. Sim, e é essa importância de ao falar com os outros, porque ao falarmos com os outros, acabamos por ter mais insights, ter mais, ou seja, mais pensamentos, ver as coisas de outra perspectiva e que depois nos acabam globalmente por alinhar a nossa própria perspectiva sobre as coisas. Sim, sim, sem Muito dúvida. obrigado. Não. Temos também aqui, Alexandra, um comentário e questão da Mariana Barros. Não sei se consegues ver. Ela diz assim: e quando sentimos que mudamos, o nosso propósito e as necessidades também mudaram? Como recomeçar sem medo e sem sentimento de culpa? Ok, boa pergunta. É, não é? Então, é. Então, o nosso propósito muda ao longo da vida. Isto é também um dos pontos importantes, que é o nosso propósito não é estático. Vou-vos deixar aqui também, não sei se posso fazer publicidade, mas a Solar Adventures explica sobre desmistificar o nosso propósito, que também tem lá, falamos muito sobre isto, o sentido da vida, o que é efetivamente o propósito. E um dos pontos é precisamente este, o nosso propósito muda ao longo da vida. E isto é natural, porque se nós formos pensar, quando nós temos 15 anos, que podemos ainda não estar muito despertos para estas questões, não é? Mas aos 15 anos o nosso propósito de vida se calhar é um, mas aos 50 é outro, não é? Aquilo que nos move na nossa vida, aquilo que nos dá sentido, vai alterando também consoante, não é só consoante a idade, é consoante os acontecimentos da vida, aquilo que nos acontece, não é? As circunstâncias, nós vamos crescendo. Portanto, sim, o nosso propósito muda, as nossas necessidades mudam, não é? E por isso é que existe uma pirâmide, não é? E lá está. Se nós formos a pensar isto de uma forma muito concreta, necessidades de segurança, que é o segundo nível. Neste momento eu tenho um trabalho estável que me dá segurança e por isso eu consigo ter as minhas necessidades sociais de autoestima concretizadas. Agora imaginem que eu fico em situação de desemprego, a minha segurança fica ameaçada. O meu nível, a minha necessidade neste momento é diferente daquela que eu tinha quando tinha estabilidade financeira, de um emprego e tudo mais. Então, sim, estas coisas vão oscilando, não é? Como recomeçar sem medo e sem sentimento de culpa? Bom, o medo eu acho que nos acompanha ao longo da vida, não é? E o medo eu acho que também precisa de ser encarado como ele está sempre lá e nós temos de aprender a lidar com ele, não é? O medo tem uma função muito específica, aliás, o Paulo acho que poderia falar sobre isto muito melhor do que eu, mas o medo tem uma função muito específica, mas que também pode servir de bússola, não é? De orientação. Eu posso sentir medo de enveredar por um novo caminho, porque ele é desconhecido, porque me põe à prova, mas se calhar eu preciso de me colocar nesse caminho para me superar. Eu preciso de enfrentar esse medo para sair da minha zona de conforto e para crescer, para evoluir, para ir para um próximo nível. E o sentimento de culpa, eu acho que isto aqui deve ser muito específico, portanto não sei muito bem em que sentido é que é este sentimento de culpa, mas eu diria que isto tem a ver com processos de aceitação, de perdão, não é? De nós conseguirmos... Há uma coisa que é muito importante às vezes, que é, por exemplo, quando eu dava aquele exemplo há bocadinho, eu tomei uma decisão importante na minha vida, que foi afastar-me devido àquele meu valor da independência. Isto não é uma decisão fácil, não é? Mas eu também preciso de tomar as decisões, sabendo que são as melhores decisões para mim naquele momento, não é? Este sentimento de culpa, eu acho que não existe quando nós tomamos uma decisão bem fundamentada, não é assim uma decisão ao acaso, não é? Considerarmos tudo aquilo que estamos a pôr em cima da balança e tomar uma decisão consciente do que é que nós estamos a fazer, pesando todos os prós e contras, todos os cenários.
e avançarmos e aceitarmos a nossa responsabilidade nessa decisão, que isso é muito importante. Espero ter respondido, Mariana. Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Obrigada, diz a Mariana. Acho que foste muito, muito objetiva e assertiva, Alexandra. Obrigada mais uma vez. Obrigada.